Olá, olá, meus caros, sejam todos bem-vindos à nossa live em que eu vou conversar com um aluno de direito, um estudante de direito que está no mundo da pesquisa, que está no mundo da escrita e que teve resultados muito positivos. Eu tenho alunos incríveis, a gente ainda vai ter oportunidade de chamar outras pessoas e hoje, em especial, eu convidei o Gabriel, que está no primeiro semestre do curso de Direito, e eu quero que ele conte um pouquinho mais sobre como foi a experiência dele, como está sendo a experiência dele, na verdade. Oi, Gabriel, tudo bem? Bom dia, boa tarde já, né? Ei, professora, boa tarde. Estou bem, a senhora? Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigada por dar um pouquinho do teu tempo para falar com a gente. Eu sei que tu é um aluno bastante dedicado, que usa muito do teu tempo para estudar e manter a faculdade em dia, eu sei bem que isso é assim, mas eu fico muito feliz que tu tenha, então, aceitado o meu convite, porque também tem gente que tem vergonha de falar, né? Não é o teu caso, é isso? Um pouco de vergonha eu tenho, prof. Mas quem agradece mais sou eu por estar aqui. É uma honra sempre estar na presença da senhora. Como já falei, a senhora é uma grande referência da educação para mim. Então é uma honra estar aqui. Boa tarde a todos. E estou muito contente. Bom dia para Cara, ela falou, né, que lá no Acre ainda é 10 da manhã. Gabriel, me diz uma coisa, primeira coisa de tudo. Qual é o teu semestre? Qual é a tua faculdade? Qual é a tua cidade? Como é que tá isso? Bom, eu sou da Bahia, de Itamaraju, uma cidade relativamente pequena aqui da Bahia, mas estou cursando a Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Estou no primeiro semestre da graduação de Direito. Primeiro semestre. Como é que tu me conheceu? Primeiro semestre. Bom, isso é interessante porque eu fui procurar, óbvio, né? Todos nós temos aquele sentimento de arrepio, de desespero quando ouvimos dizer que o mercado está saturado. E aí eu fui ao YouTube procurar mercado saturado, direito, bem diretão mesmo. E aí encontrei um vídeo da senhora lá, e a partir daquilo ali eu já fui para o Instagram e já conheci várias outras oportunidades que a senhora dispõe a todos os seus alunos. Descobri sobre os artigos científicos, descobri o extraordinário, que como o próprio nome já fala, é muito bom, é um pote de ouro. Descobri uma nova vida, foi realmente um antes da Prof. Fran e depois da Prof. Fran. Então, realmente mudou minha vida nesse sentido aí. Então, na verdade, tu me encontrou no YouTube. Encontrei no YouTube. E foi por aí que tu começou a se interessar pela pesquisa? Porque assim, eu sempre falo, né? Como é que um aluno que ainda não começou na faculdade percebeu a importância da pesquisa? Sendo que tem gente que está no 10º semestre e não tem ideia do que é. Bom, como eu falei, a partir do YouTube eu fui para o Instagram, e no Instagram eu já encontrei a Prof. Fran falando sobre as oportunidades que nós temos a partir dos artigos científicos. E a partir daquilo ali, junto com todas as instruções que ela deu para nós acerca do mercado saturado, eu percebi que a faculdade ela não poderia ser apenas Nós não podemos ser medianos na faculdade, medíocres, por assim dizer. Fazermos a faculdade apenas por fazer. Chegar lá, tirar notas boas, apresentar trabalhos, fazer os padrões que a faculdade estabelece. Porque isso é o mínimo que a faculdade exige de nós. E hoje, diante desse mercado saturado que nós enfrentamos, nós precisamos ser excelentes. Até porque o outro vai reconhecer a excelência de nós também. Nós entregamos, mas o outro também nos reconhece como excelentes. Então, foi nesse momento em que eu, com essa mentalidade de construir uma faculdade de sucesso, que eu conheci os artigos científicos. E eu vi no artigo científico uma oportunidade de transformar a minha faculdade um pouco melhor. Fazer da minha faculdade um pouco mais excelente, para que no futuro eu tenha no currículo lá todas as possibilidades para que alguém me reconheça como uma pessoa que sabe construir artigos científicos, como uma pessoa que tem autoridade naquele assunto, como uma pessoa que pode ir além do que a faculdade oferece. Então foi justamente essa mentalidade, e por isso que eu falo, sempre eu vou entrar aqui rápido nessa questão, eu sou muito grato a essa oportunidade, porque, por exemplo, eu não gosto de que o meu curso esteja assim, nesse sentido de o mercado estar saturado. Ninguém gosta, mas é uma realidade. E se nós formos olharmos para outros cursos,
As outras pessoas estão mais medianas nesse sentido. Estão como aquele sapo que se encontra dentro de uma panela, a panela está fervendo e o sapo não observa que a panela está fervendo, porque já se acostumaram àquela realidade. Acho que quando terminarem a faculdade já vão conseguir um emprego. Já eu não, com a Prof. Fran me auxiliando nesse sentido, desde o início observei que a água já está quente. E que nós precisamos, eu como sapo, eu preciso pular de fora dessa realidade. Eu não posso me acostumar a esse ambiente. Eu preciso me tornar excelente. Não é uma questão de egoísmo, não é uma questão de querer me achar sobre os outros. É uma questão de necessidade. Nós do direito precisamos estar atentos à realidade que o direito, que o mercado do direito abre para nós hoje. E essa realidade me proporcionou ter uma visão de excelência desde o início. E um desses pilares é o artigo científico, a possibilidade de fazer artigos científicos. Olha, eu preciso dizer que eu fico muito orgulhosa de ver você falando. Acho que eu nunca mais vou fazer live sozinha. Eu vou sempre convidar alguém, porque os meus alunos dão show. Olha, tô aqui emocionada. E tudo isso que tu tá falando, Gabriel, eu sempre falo, né? Só que quando a Prof. Fran fala, nem todo mundo acredita, né? Então, isso é muito interessante para mim perceber que tu já tem essa visão. Eu acho incrível, porque infelizmente, não é tão comum, sabe? As pessoas, os alunos, eles demoram muito para cair a ficha, assim, de como que é importante a gente buscar oportunidades. A escrita é uma delas, né? A escrita é uma de todas que a gente tem, mas na minha percepção é uma que a gente consegue ter um resultado de forma mais autônoma. E aí eu quero entrar contigo porque tu foi uma pessoa que escreveu um trabalho sem estar na faculdade, sem ter professora tiracolo. Eu te ajudei ali, eu te orientei, mas quem escreveu foi tu. Na verdade, tu já tinha feito o nosso treinamento. Como é que foi, Gabriel, essa construção? Tu já tinha feito o treinamento antes da faculdade, que já é algo incrível, mas tu foi lá e fez sozinho. Como foi o teu processo? Bom, obviamente, eu passei pelo curso da professora Fran. Digo que lá eu recebi toda a base, todos os instrumentos possíveis para eu construir o meu primeiro artigo científico. E, a partir desses instrumentos, eu consegui fazer essas indicações da prof, todo esse ensino, eu consegui fazer o meu primeiro artigo científico. Bom, como o artigo científico, as pessoas, aqui vale entrar um ponto, que as pessoas acham que o artigo científico é uma coisa de um monstro de 7 cabeças, de 10 cabeças, que só pós-graduandos, mestres ou doutores podem fazer. Não, qualquer um pode fazer um artigo científico, exatamente qualquer um. Eu fiz o meu artigo científico antes de entrar na faculdade. Agora você precisa ter uma orientação. E essa orientação eu recebi por meio da Prof. Fran. Porque é como se fosse, como eu sei que muitas pessoas que estão aqui são estudantes, até mesmo que estão no ensino médio, que querem fazer direito, é como se fosse a redação do Enem, que tem toda uma receita de bolo para você fazer. Então, o artigo científico, se você pegar as bases do artigo, a introdução, a conclusão, o desenvolvimento, o resumo, o resto é só você escrever. Não tem nada incapacitante que diga que você não pode fazer. Até porque, como a Prof. Fran sempre costuma falar, a única coisa que não tem capacidade para a gente é a questão do estudo. Você pode realizar tudo o que você quiser por meio dos estudos. Se você quiser hoje, você pode falar, não, eu não sou capaz de realizar uma maratona de 30 quilômetros, de 10 quilômetros, realmente, dependendo de suas circunstâncias, você não pode. Agora, para o estudo, não inventa desculpa esfarrapada, porque para o estudo, pode sim, qualquer um é capaz de fazer, como eu fui capaz de fazer antes de entrar na faculdade. É só você seguir todos passo a passo, é só você pegar toda a metodologia, incluir ali no artigo científico, seguir tudo rigorosamente, e basta você também ter uma capacidade, né, de escrever e entrar nessa receitinha de bolo aí para no final você ter tudo tranquilo, tudo em paz, como para mim foi bastante tranquilo. Beleza, Gabriel, mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, tu acha que tu tem mais condições do que outros alunos e por isso tu conseguiu? Não. Todos nós temos condições, todos nós temos possibilidade de fazer. O artigo científico definitivamente não é só para quem tem um acesso maior ao conhecimento, só para quem já é mestre, doutorado, não. Você que está aí do outro lado hoje, você pode começar a fazer um artigo científico. Eu mesmo vou pedir a oportunidade à Prof. Fran de falar um pouquinho de como foi que eu fiz o meu artigo científico. Por exemplo,
eu não tinha base nenhuma da faculdade de Direito ainda, porque eu comecei a fazer antes e terminei antes do meu primeiro semestre. Mas o que eu fiz? Eu juntei uma matéria do ensino médio que eu sempre gostei, que foi a filosofia, e a partir da filosofia eu relacionei com o mínimo que eu sabia do curso de Direito. Até porque todo mundo sabe o mínimo sobre alguma coisa. Eu sei o mínimo sobre medicina, eu sei o mínimo sobre odontologia e por aí vai. Então eu peguei essa oportunidade que eu tinha da filosofia e peguei com o mínimo do direito e construí meu artigo. Então, se você do outro lado está pensando, não, eu não consigo porque eu não tenho a base ainda para construir meu artigo, porque eu não estou na faculdade. Bom, isso é desculpa esfarrapada, me desculpe dizer aí. Porque você pode sim, você pode pegar até, por exemplo, a biologia. Olha as questões relacionadas à pandemia, a bioética. Você pega, concilia a biologia com o princípio da bioética, com o mínimo que você sabe, e aí você constrói seu artigo científico, você vai ser uma autoridade no assunto. Você vai ser respeitado porque você sabe. Você não vai ser aquela pessoa que chega na internet e dá pitaco. Você vai ter autoridade para você saber e falar sobre o assunto. Então é isso. E quais foram, Gabriel, as dificuldades? Porque assim, eu falo muito, mas talvez não seja mamão com açúcar, né? Quais foram os pontos que tu sofreu um pouquinho mais para fazer teu trabalho? Bom, primeiramente eu acho que isso é o mínimo, é a questão da BNT, que eu não sabia realmente, tá? E eu aprendi no curso da Prof. Fran, então isso para mim foi um pouquinho chato, mas eu acho que dentro do processo foi a busca pelas referências. Eu acho que isso me ocupou um pouco de tempo a mais. Mas isso eu não jogo a culpa nem para a metodologia, nem para os artigos científicos. Eu acredito que isso foi por eu não ter seguido um cronograma correto, porque até isso a Prof. Fran nos deu, um cronograma correto. Mas eu, como teimoso, fui lá e já quis adiantar tudo no máximo de tempo possível e acabei atropelando algumas coisas. Então, até isso, nós precisamos seguir direitinho para que nós possamos fazer um trabalho digno e coerente acima de tudo. Então, Tu fez bem rápido, né? Tu fez bem rápido, Gabriel. Quanto tempo tu levou? Eu levei uns 10 dias para fazer um artigo, porque, por exemplo, o meu desenvolvimento eu fiz tudo em um dia só. Aí o resto eu ocupei a maior parte do tempo com as referências. Mas, como eu disse, isso basta você ter um cronograma, basta você ter organização, que foi o que eu, infelizmente, não fiz no meu primeiro, mas no meu segundo artigo, com certeza, eu vou fazer. Aprendi com os erros do primeiro. Perfeito. E, assim, eu nunca falo de tempo, porque eu tenho um foco bem claro em qualidade. Não quero que tu faça um artigo em 2 dias, por exemplo. Pelo menos não é o que eu penso. Mas é possível fazer, porque agora, tu fez em 10 dias um primeiro trabalho. Tu nunca tinha feito, né? Então, assim, pra mim isso é demonstração que é possível de ser feito e que é tranquilo. E aí, Gabriel, como é que foi? Tu submeteu pra onde esse trabalho que tu escreveu? Bom, eu recebi o desafio da Prof. Fran para construir esse artigo e peguei ele e comecei a fazer para enviar para a FEPOD. A FEPOD, para quem não sabe, é um dos maiores congressos filiados ao COMPED, que é o maior evento nacional jurídico hoje no Brasil, e a FEPOD é uma dessas vertentes, um dos parceiros da COMPED. E aí pude participar dessa reunião maravilhosa que foi o FEPOD, que eu estava lá entre mestres, doutores, pós-graduando, e eu era o único graduando da faculdade lá. O resto era tudo pós, mestre ou doutor. Daí tu submeteu e quando veio o resultado, como foi o sentimento? O que tu pensou assim quando tu viu teu nome aprovado? Eu fiquei muito feliz, porque realmente a gente vê o que a gente construiu ser aprovado, ser devidamente qualificado por quem realmente entende. Até porque, para quem não sabe, os nossos artigos, eles são, pelo menos no caso da FEPOD, foi corrigido por no mínimo 2 doutores. Então, você ter 2 doutores reconhecendo o meu trabalho como tendo a qualidade devida, para mim foi muito gratificante. Eu realmente fiquei muito feliz, saí contando para todo mundo aqui da família, me deram os parabéns. E é isso, desde o meu primeiro semestre, né, até antes do meu primeiro semestre, eu já ter recebido essa notícia de que eu consegui fazer esse artigo, para mim foi ter ganhado aquela força interna para eu dizer que eu sou capaz, para eu reconhecer em mim habilidades que eu não reconhecia antes do artigo científico. Foi dizer para mim mesmo que eu sou capaz e que não há limitações para o conhecimento, não há limitações para o estudo. Todos nós somos capazes de fazer.
E essa força interna já está me fazendo, assim, acreditar em mim até o resto da minha vida. Então, já estou aqui querendo fazer o meu segundo artigo científico, já estou aqui querendo tornar a minha faculdade o melhor possível para que eu possa já sair da faculdade ali excelente. Perfeito, Gabriel. E teu processo ele foi bem rápido, né? Que isso é uma coisa que eu também penso, porque assim, todas, aí eu começo a falar, né? Mas tu tá sendo entrevistada, mas eu vou dar meu espetáculo, né? Todas as experiências que a gente tem na faculdade vão nos agregar. E eu sempre falo, por exemplo, o estágio é uma coisa que tu vai aprender muito. O estágio vai te ajudar muito. Só que o estágio, ele leva um tempo para a gente conseguir colher frutos, né? Tu tem que estar todo dia lá, tu tem que passar um tempo. Às vezes tu precisa de 1 ano para ter um certificado, por exemplo. E a pesquisa, ela é uma dessas experiências que, no entanto, ela é muito mais rápida, a depender do que a gente escolhe. Por exemplo, tu escreveu ali em janeiro, submeteu em fevereiro, no primeiro dia acho que de fevereiro, que foi antes ali da tua faculdade começar, né? Em março tu recebeu a resposta e já apresentou. Então, olha só, foi, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses que tu já teve uma resposta muito rápida. E eu fico pensando o quanto que tu não evoluiu, porque eu quero saber também como é que foi a tua apresentação. Como a gente falou, né? Tu pegou e chegou lá para apresentar, eu estava junto aquele dia, entre mestres e doutores. E como foi aquele sentimento? Porque eu sei que tu estava ansioso, né? Isso foi uma dificuldade? Foi difícil superar? E como que foi depois? Bom, eu estava tremendo na base, estava muito nervoso, mas eu me preparei um pouco antes, não o suficiente, mas quando chegou ali na hora, é o que eu sempre falo: se der medo, vai com medo. Isso, na verdade, é uma frase que todo mundo fala, né? Porque se você ficar com esse medo, com essa limitação mental, você simplesmente vai acostumar naquele ambiente ali mediano, né? Como o sapo acostumou lá com aquela água fervilhando, até que ele já não suportou mais e morreu. Então nós precisamos parar com essas limitações que nós impomos a nós mesmos. Se nós estudamos, se nós temos confiança, simplesmente vá. O que te impede de você chegar lá na hora e a pessoa simplesmente chegar a você e falar: olha, você precisa mudar isso, você precisa fazer tal coisa. Isso é uma indicação de uma pessoa mais experiente que você. Isso você deve acatar. Você tem que ter medo do chifrudo embaixo da sua cama à noite. Você não tem que ter medo das suas limitações, esse medo besta que você tem em fazer coisas. O que, pelo amor de Deus, gente? Qual a limitação que você tem para fazer um artigo científico? Que medo é esse? É simplesmente pegar e fazer, como a redação do Enem. Você tem todo ali uma receita de bolo. Você pega e faz. Lá na hora, na apresentação, basta você ter confiança e basta você ter o preparo necessário para que você chegue lá na hora, as pessoas olharem para você e reconhecerem que você foi bem, que reconhecerem que você teve ali todo o suporte necessário para você estar apresentando adequadamente. Então não precisa ter medo, não precisa ter essa limitação mental. Isso só vai te tornar medíocre em todas as profissões e todas as suas atividades da vida. Eu cheguei lá com medo, mas encarei o medo e, graças a Deus, fui muito bem elogiado pelos doutores, fui muito bem reconhecido. É isso, quando nós damos o nosso melhor, quando nós estamos com aquela mentalidade de excelência, quando nós estamos preparados, chegamos lá na hora, damos o nosso melhor, nós temos o devido reconhecimento de pessoas que possuem toda a qualificação necessária. Doutores me reconheceram ali no meio, de mestres, de pós-graduandos, de outros doutores. E foi muito gratificante receber essa qualificação. Eu fui com medo? Fui. Fiz minha apresentação e fui devidamente reconhecido por isso. Perfeito, Gabriel. A Carla tá aqui, acho que a Carla viu a tua apresentação e eu vou dizer, vou ter que falar publicamente, né, que tu foi muito mais do que elogiado. Eles falaram, e eu fiquei chocada, fiquei emocionada, na verdade, né, que eu sou dessa. E eles falaram que o teu nome vai ser ouvido ainda, que tu fala com paixão do que tu pesquisou, que tu foi muito bem. Os elogios que tu recebeu, é uma pena que a gente não gravou, porque aquilo foi inédito. Então, um aluno que está no primeiro semestre de faculdade obteve todo o reconhecimento, obteve toda uma resposta também porque tu está no primeiro semestre, Gabriel. Então, assim, é coragem, é vontade de fazer. O teu trabalho ficou bom, tanto é que foi aprovado. Isso já é um sinal de que o trabalho foi bem feito.
foi lá apresentar, apresentou super bem, dominou, apesar de estar me falando que estava com vergonha, com medo, com nervosismo, com ansiedade, teve a coragem, a cara de me dizer que não sabia todo o assunto, que precisava ter se preparado mais. Chegou lá, foi super bem, mas muito bem, muito bem. Eu não precisava nem estar lá, estava lá só de enfeite, espantalho mesmo. E, gente, assim, eu não sei, porque no meu primeiro semestre eu era muito tapada, mas assim, meu Deus, coitada de mim, sabe? Fiz o que deu para fazer. Eu não imagino como deve ser para uma pessoa que está no primeiro semestre já ter tudo isso, já ter toda essa vivência. E eu quero saber o Gabriel, que estava lá em janeiro escrevendo, e o Gabriel, do fim do dia da apresentação, eram dois diferentes. O que mudou no Gabriel? A tua evolução. O que mudou foi justamente essa possibilidade de eu reconhecer que eu era capaz de fazer um artigo científico, coisa que, infelizmente, nunca foi uma parte da minha vida antes de eu te conhecer. Eu não tinha ideia do que era artigo científico. Eu conheci e fui capaz de construir meu artigo totalmente com o apoio da Prof. Fran, com o curso dela, e ganhei todo o apoio, todo o incentivo, e estar ali naquele dia na apresentação, já estava com uma certa força interna de me tornar capaz, porque meu trabalho foi reconhecido. Mas depois daquele dia, eu posso dizer que soltou fogo de artifício assim, no meu coração, porque foi realmente muito gratificante ouvir ser reconhecido por quem estava ali, quem é autoridade no assunto, em dizer que eu era capaz. Então aquilo ali já me gerou uma força interna para tornar a minha faculdade o máximo, o possível melhor, né? Tornar a minha faculdade excelente. Então foi justamente aquela possibilidade ali. Antes eu já tinha aquele sentimento de capacidade, de que eu era capaz. Mas a partir de tantos aqueles elogios, de tantos aqueles comentários, aquilo ali fez assim eu querer fazer 1000 artigos científicos já. É muito bom. Sabe, Gabriel, eu tenho uma teoria também, porque eu fui uma aluna bem perdida na faculdade, assim, por vários motivos. Não é que eu não fizesse, eu me esforçava mesmo, sabe? Eu fazia o meu melhor, só que eu não tinha muito direcionamento, a real é essa. E eu tenho uma impressão muito forte, porque foi o que aconteceu comigo, eu quero saber se tu concorda, ou enfim, se é algo só meu, mas depois que eu entrei para pesquisa, e eu já fazia várias atividades, eu comecei a ter uma segurança que eu não tinha antes, em mim mesma. E uma segurança de saber que no direito tem algumas coisas que tem como eu controlar e tem como eu fazer bem feito. E aí eu acho que, de verdade, aquele aluno que está se sentindo inseguro, que está se sentindo, sabe, perdido, assim, ele pode encontrar uma resposta na pesquisa e na escrita científica, porque a gente começa a perceber que a gente é capaz. É isso mesmo? Tu também te sentiu? É isso que tu está querendo dizer quando tu fala que tu ganhou uma força interna? Exatamente isso, professora. Foi essa força interna que eu ganhei, porque eu ganhei um norte, uma direção na minha faculdade, de que eu tenho muitos fundamentos, muitas bases para transformar a minha faculdade um pouco melhor do que ela já é, para não continuar naquela mediocridade ali. E o artigo científico foi justamente isso, abriu minha mente, literalmente abriu oportunidades para a minha vida. A partir do artigo científico, eu posso ser reconhecido por eventos, por professores, eu posso conhecer outras pessoas que estão fazendo artigos científicos, eu posso ganhar certificados, eu posso pôr no meu currículo, posso ganhar pontos em concursos públicos, eu posso pôr lá no meu currículo para um estágio, alguém observar lá que eu sou capaz de fazer um artigo científico e já me diferenciar de outras pessoas que não fizeram. Então, essa força interna que eu digo é justamente esse reconhecimento de que eu sou capaz de fazer, de que eu não sou simplesmente mais um dentro de um turbilhão de pessoas que continuam simplesmente com aquela mentalidade, vou fazer minha faculdade, vou tirar nota boa nas provas, vou fazer os trabalhos, vou fazer isso, vou sentar a bunda na cadeira, vou estudar e pronto, acabou. Você vai, sim, me desculpa, mas no direito, quando você terminar a faculdade, aí sim você vai ver o que é a realidade. Porque não é fácil, não. Quando você já começa desde o início com a mentalidade de que você pode construir a sua faculdade da melhor forma possível, quando você chega ao final, você já tem aquele ambiente ali de segurança de você saber que você não é mais um naquela multidão, é de você saber que você tem o seu lugarzinho ao sol, que você pode ser reconhecido ali. E o artigo científico me possibilitou isso.
Eu não fiz nenhum projeto de extensão ainda, eu não fiz o intercâmbio, eu não estou fazendo nada disso, mas o artigo já foi o ponto inicial, já foi o start na minha vida para que eu possa ser reconhecido durante a minha faculdade e após ela. Como a Prof. Fran sempre gosta de falar, a gente tem que ser aquela borboleta que está no casulo durante a faculdade, pegando as asas, fortalecendo as asas no casulo, para que nós possamos voar livremente depois. E eu estou fazendo isso hoje por meio do artigo científico. É uma dessas bases, é um desses fundamentos que eu estou utilizando para fortalecer as minhas asas durante o casulo, durante o tempo da faculdade, para depois eu voar livremente, com segurança, no meu mercado de trabalho já depois da faculdade. Perfeito. Gabriel, me diz uma coisa. Qual o tamanho da cidade que tu reside hoje em dia? Ela é pequena, ela é média? Quantas pessoas tem, mais ou menos? Hoje tem uns 63 mil habitantes, 62 mais ou menos. É relativamente pequena. Eu ia falar, é relativamente pequena, né? E daí tu vai fazer a faculdade em outra cidade, numa capital, né? Ontem, eu tava falando com a Carla é da capital do Acre. Lá tem 400 e poucas mil pessoas, não é uma cidade pequena. Então, provavelmente a Carla teria mais possibilidades, assim, na cidade dela, se ela precisasse. Mas na tua cidade, talvez, por ser bem menor, tu não tenha, né? Então eu fico pensando assim, o quanto a pesquisa, a escrita, até a própria internet, né, essa questão de poder participar de eventos, o quanto isso não é uma oportunidade extra que alunos do interior ou alunos de faculdades menores também não podem aproveitar. Porque eu sempre falo, quando tu escreve, a tua faculdade não faz diferença. Ninguém sabe quem é que escreveu. Se tu foi aprovado, depois eles vão ver se tu é daqui ou se tu é dali. Tu é de uma universidade federal, mas na hora que tu enviou, ninguém sabia que tu era de uma universidade federal. Então, será que... E aí eu tô só imaginando, né? Pessoas que moram no interior, elas têm as mesmas oportunidades na pesquisa, na escrita? Será que é um a mais que talvez a gente possa aproveitar porque a gente não tá numa capital para aproveitar tantas coisas? Enfim, o que tu acha? Não, eu acho que a internet hoje ela democratizou muito as oportunidades, ela democratizou muito os caminhos para que nós podemos, né, observar e caminhar através deles. E a internet foi isso. Eu conheci a Prof. Fran através da internet. Não tem na minha cidade nada que fala sobre artigos científicos aqui na minha cidade. Inclusive a faculdade que tem aqui, pelo que eu já ouvi falar, também não incentiva a produção de artigos científicos, nem chega a comentar. E a minha faculdade também não chegou a comentar sobre artigos científicos, a minha federal. Então, é o que eu estou falando. A gente não deve simplesmente esperar cair do céu oportunidades, a gente tem que ir buscar atrás. Eu simplesmente, como eu falei, eu conheci a Prof. Fran através da internet buscando sobre o mercado saturado. A partir daquilo ali, abriu muitos leques na minha vida, muitas oportunidades para conhecer outras coisas. Então, quem está lá na capital, quem está cá no interior, tem a oportunidade, né? E eu preciso falar isso aqui, a gente tem esse defeito de sempre colocar a culpa no outro. Ah, a minha faculdade é ruim. Ah, eu não tenho essas oportunidades. Ah, sei lá, a terceirização da culpa. Larga disso, porque isso é uma limitação mental, isso é uma limitação para você não atingir o seu sucesso. Se você continuar com essa mente limitante, com esse pensamento limitante, de sempre jogar a culpa no próximo, pelas coisas que você erra, gente, se você hoje fala, eu não conheço artigos científicos, simplesmente vá, comece a procurar sobre coisas que podem transformar a sua faculdade mais excelente. Eu conheci o artigo por meio disso. Então, fazendo o curso da Prof. Fran também, eu ganhei a oportunidade de estar, por exemplo, em paridade com uma pessoa de uma capital, que talvez lá ela tenha essas oportunidades de ter, por exemplo, um curso presencial de artigos científicos. Então não há hoje essa mentalidade de que porque eu sou do interior eu não consigo, porque eu sou do interior eu não tenho oportunidades, ou porque eu estou ainda na graduação eu não tenho essa capacidade de fazer. Isso é sempre você jogar a culpa no outro, isso é sempre você não reconhecer que você pode mudar o seu futuro e que você é dono da sua realidade. E se você joga essa realidade para o outro, você vai se tornar sempre uma pessoa medíocre, com limitação. Você não vai abrir oportunidades de sucesso em sua vida. É isso. Perfeito. E, Gabriel, tu acha que vale a pena investir dinheiro, din-din, num curso que ensina escrita científica?
Com certeza. Hoje, porque o curso de artigos científicos é um valor que você atribui a si próprio, à sua carreira, à sua faculdade e tudo ao seu redor. São inúmeros os benefícios que você tem ao fazer o artigo científico. Não tem exatamente uma coisa que você possa dizer, não, aquilo ali é um limitante, que se eu gastar meu dinheiro com curso de artigos científicos, aquilo ali eu vou estar gastando. Não, muito pelo contrário, você vai estar investindo. É um valor que você vai ter retorno totalmente. Então, quando você paga um curso de artigos científicos, é um conhecimento que você vai ter para o resto da sua vida inteira. É um investimento, igual a Carla está falando aqui. É como se você estivesse investindo, não na poupança, na misericórdia, nas ações, por exemplo. Então, você está pegando ali e você está realmente investindo para o seu futuro, investindo em você. Você já pensou em quantas vezes você gasta com 60, 70 reais uma pizza por mês? E você já pensou em quantas pizzas você come por mês? Se você pegar esse dinheiro e investir no curso de artigos científicos, que é uma vez só que você paga, você está pegando aquilo ali e ninguém vai tirar o conhecimento de você. Exatamente ninguém. Aquilo ali você vai levar para o resto da sua vida. E você já pensou em quantas oportunidades que você tem, a partir desse curso de artigos científicos, em fazer para o resto da sua vida? Gente, você ganha pontos em concurso público. Se você pegar, em cada edital, ele vai falar, tá lá referido lá. Mas, por exemplo, no edital de um concurso público, fala que se você escrever um livro, você ganha, por exemplo, 1 ponto. Se você faz 2 artigos científicos, é como se você tivesse feito um livro. Isso é bom demais, gente. Quem é que não quer isso na vida? É muito bom. Se você quer seguir a carreira acadêmica, você já vai ter não sei quantos milhares de pontos ali, sair na largada ali, na frente de muitas pessoas, porque você já vai ter aqueles pontinhos ali para você seguir sua carreira acadêmica. Você vai ser reconhecido como autoridade durante a faculdade. As pessoas vão olhar e vão te chamar para você falar sobre aquele assunto. Vão te reconhecer como autoridade, como competente para falar sobre aquilo. Você não vai estar dando pitaco sobre os assuntos. E outras inúmeras oportunidades. Você passa a escrever melhor. Tem coisa melhor do que você vê no final ali. Tudo escrito bonitinho, tudo escrito ali com gramática certinha. Você desenvolve essa capacidade de escrita. É igual a redação do Enem. No final, quando você faz o Enem, você olha para você olha aquele como se fosse um bebezinho, aquela redação do Enem. Eu fiz isso. Eu fui capaz de fazer essa coisa bonita. Então, quando você faz aquele artigo ali, você é reconhecido, você vê aquilo ali, eu realmente consegui, eu sou capaz de fazer aquilo. Então você realmente ganha essa força interna, você ganha essa capacidade, essa habilidade de fazer aquilo. Óbvio, você não vai começar como um Dostoiévski fazendo, mas você precisa começar. E quem te disse que você não pode fazer, por exemplo, igual os futuros Miguel Reale, por exemplo, um grande jurista brasileiro? Você pode começar ali uma carreira brilhante no futuro. Como os professores lá falaram que vão ouvir muito meu nome ainda no futuro, porque eles reconheceram o que eu sou capaz de fazer. E eu também reconheço no meu artigo que eu sou capaz de escrever um bom texto, que eu sou capaz de fazer uma boa oratória, testando ali aquela capacidade ali, por exemplo, no evento científico da FEPOD. Então, tudo isso, você deve tirar essas mentalidades de fracasso da sua vida, essas mentalidades limitantes de que você não é capaz de fazer, dessa terceirização da culpa, de sempre jogar a culpa no outro. Reconheça, o primeiro passo é você reconhecer que você é dono da sua vida, que você é o único capaz de mudar a sua realidade e que não há possibilidades, não há barreiras para que você possa construir seu futuro com base nisso. Você pode e deve construir o seu futuro o máximo que você pode, porque não há coisa mais gratificante do que o outro reconhecer em você que você é excelente naquilo que você faz. E o artigo científico é uma dessas possibilidades. E hoje eu posso dizer que eu já sou reconhecido, minimamente ainda mais sou, pelo que eu fiz. E eu me sinto muito grato, não somente pelo esse reconhecimento dos outros, mas por eu próprio ver no meu artigo tudo que eu fiz ali, tantas habilidades, a capacidade de escrever melhor, a capacidade de oratória que eu desenvolvi ali no evento, a capacidade gramatical, até a capacidade de formatação, não sabia nem a BNT, eu aprendi a BNT com isso aí. Então é muito bom, só tem benefícios, é um investimento na sua vida. É só você ficar olhando ali, ó, quantas vezes você gasta com pizza no mês,
que se você juntar tudo aquilo que você gasta ali e investir aquilo ali, ninguém vai tirar esse conhecimento. Esse conhecimento é ouro, e esse conhecimento vai te levar ao sucesso no resto da sua vida. Perfeito, Gabriel. Vou fazer só uma última pergunta, depois a gente fala mais de outras coisas. Tu acha que existe cedo demais? Porque esse é um dos medos. Não. Professora, eu tô no primeiro, segundo, terceiro, vou deixar pro oitavo, pro nono. E aí? Não, literalmente não existe. Como a prof. Fran falou, eu construí o meu artigo antes da faculdade e isso já mudou toda a minha mentalidade para que eu possa construir uma faculdade excelente, para que eu não possa continuar ali naquela média. Então, sim, pessoal, você é capaz, como eu falei, repito, é sim uma receita de bolo. É igual a prova do Enem. Eu repito que é igual a prova do Enem, porque a maioria que está aqui já fez o Enem e sabe como é que é. Se você tem toda a estrutura, se você tem todo ali o preparo, introdução, conclusão, resumo, desenvolvimento, referências, o resto é só fazer. Não tem essa capacidade de você simplesmente dizer, não sou capaz. Se você está dizendo isso, aí sim que você se torna incapaz, tá? Porque se você continuar com essa mentalidade, simplesmente você vai estar dando oportunidade para que certos urubus da vida sintam aquele cheiro de que você está exalando ali, de eu não sou capaz, para que venham e coloquem isso na sua cabeça mesmo, ratifiquem isso a você, que você não é capaz, tá? Então você precisa colocar sim que você é capaz. Qualquer um pode fazer um artigo científico. Se você já terminou a faculdade, você pode. Se você está antes da faculdade, você pode. Se você está no primeiro semestre, você pode. Se você está no último, você pode. Nunca é tarde demais e nunca é cedo demais. Basta você ter ali as instruções adequadas, a metodologia adequada e o suporte necessário para você construir seu artigo científico. E como eu já disse, os benefícios são, assim, inúmeros, tá? Não tem um contra para dizer para você não fazer um artigo científico. Perfeito. Gabriel, vem cá, eu sei que tu tem uma página, quero que tu divulgue ela, onde tu fala um pouco mais sobre esse teu pensamento, que, aliás, meus pupilos são incríveis, né? Olha só, ele já tá voando sozinho, tá? Tudo que ele falou hoje, para mim, fico muito grata de perceber que tô te incentivando, agora já tá andando sozinho, né? Mas dei um empurrãozinho para tu começar. Fala aí um pouquinho, fala o arroba para o pessoal seguir também. Pessoal, tem uma página jurídica aqui no Instagram, que eu estou desenvolvendo ela durante a minha faculdade e após também. E isso é até uma forma, porque o objetivo desta página é realmente um sentimento de democratização do conhecimento. É levar ao próximo como se fosse um projeto de extensão. É levar à sociedade como um todo um pouco do direito de uma forma descomplicada. Mas também é uma possibilidade dos outros reconhecerem também o meu trabalhozinho de formiguinha que eu estou fazendo desde o início da faculdade, para que quando eu esteja lá no meu último ano, as pessoas já me conheçam antecipadamente e possam ir lá no meu escritório de advocacia, possam seguir. Então é isso. A minha página é essa um pouquinho. E não é somente com essa visão de, eu vou construir metodicamente essa página para que os outros possam me reconhecer desde o início. Não. Porque quem sabe, antigamente, essa página era Democratiza. Muito antes de eu começar a minha faculdade. Então, quem acompanhou o Democratiza já sabia que o meu objetivo principal é realmente esse projeto de extensão, de democratizar, de descomplicar o direito para as pessoas. Então, segue lá a minha página Situar Jurídica e incentivo você também a fazer uma página, para que você possa construir desde o iniciozinho o reconhecimento de outras pessoas, para quando você já terminar sua faculdade, as pessoas já conheçam um pouquinho do seu trabalho. E essa visão, eu conhecia a partir de duas negócios da Prof. Fran. Primeiro, o extraordinário. Se você não está no extraordinário e faz direito, vai lá, porque aquilo ali é um pote de ouro. E segundo, o próprio artigo científico, que abriu a minha mente demais, o curso da Prof. Fran. Além do mais, não é só pessoas, prof, eu vou falar isso aqui agora, porque tem muita gente que me conhece aqui. Se você acha que, porque você está em outro curso, você pode fazer sim, tá? Se você tiver principalmente nas áreas das humanas, você pode sim fazer o curso da Prof. Fran, tá? Não é só para quem é de direito, não. Eu acho que para quem é de exatas tem um pouquinho de diferença aí, mas a Prof. Fran pode falar melhor sobre isso aí. É que no meu curso eu sempre falo que os fundamentos, eles são os mesmos. No treinamento, no entanto, como eu sou professora de direito, os exemplos sempre são do direito. Então, a única questão é que a pessoa vai aprender as bases, mas eu sempre dou exemplo da minha área. Mas isso não impede, né? Na verdade, se tu entender os fundamentos, ali os elementos metodológicos, aquilo que é a base do trabalho, qualquer pessoa pode escrever trabalho, pode escrever artigo, pode escrever os diversos tipos de trabalhos que a gente tem.
Mas beleza, Gabriel, tem alguma mensagem final que tu queira deixar? O que eu quero falar é o seguinte: todo mundo realmente é capaz de fazer um artigo científico. É uma das maneiras, é uma das possibilidades de você ser reconhecido durante a faculdade, e é uma das principais, porque eles envolvem inúmeras habilidades. É muito gratificante você ver essas inúmeras habilidades num papel, e também lá na hora lá do evento da FEPOD, também ser reconhecido pela questão da oratória, pela coerência entre as ideias, por tudo isso. Então, sim, eu desejo a todos que vocês comecem a fazer o curso da Prof. Fran, que vocês comecem a desenvolver essa capacidade de fazer artigos científicos. É muito fácil, dedica tempo, dedica, mas o que, pelo amor de Deus, hoje você não tem sacrifício, né? Se você quiser continuar no sofá, continuando nessa vida mediana, você pode continuar. Agora, isso vai ter implicações na sua vida. Se você quiser fazer uma faculdade capenga, você faz. Pode ser hoje fácil para você fazer isso, mas no futuro, com certeza a vida vai te cobrar. Porque a gente tem que ter essa noção de sacrifício mesmo, porque as coisas não estão tranquilas, principalmente no mercado do direito. Então, para quem não é do direito, eu sei que tem muita gente aqui me assistindo, são os meus colegas que não são do direito, começa a fazer isso hoje, porque para vocês, talvez, a mentalidade é: a minha faculdade, eu vou conseguir ao final do meu curso, o meu lugar ao sol. Realmente, você vai conseguir diferentemente do direito, mas você vai ser um profissional medíocre, e as pessoas não vão te reconhecer adequadamente como um bom profissional. Então, faça da sua faculdade o melhor possível. E um dos fundamentos para fazer essa faculdade o melhor possível é justamente esse, o artigo científico. Então, todo mundo é capaz e vale muito a pena fazer, tá, pessoal? É isso. O Maikuma Munari está perguntando aqui: é obrigatório fazer artigo científico? Não, não é obrigatório, é durante a faculdade, mas obviamente que se você fizer, né, você vai ganhar essas inúmeras habilidades e reconhecimentos que eu estou falando aqui. Então, se você quiser continuar simplesmente sentando a bunda lá na cadeira e o professor corrigindo sua prova 10, 10, 10, 10, e no final você ficar lá olhando para o céu lá dizendo: ah, meu Deus, eu mereço um lugar ao sol, mas eu não tenho o meu lugar ao sol, infelizmente eu não posso fazer nada, porque o que eu estou dizendo hoje é: Maikuma, vai fazer o artigo científico, vai fazer o curso aí, viu? Porque se você vai ser competente, você vai conseguir o seu lugar ao sol ao final da faculdade. E o TCC, como o Esteban está falando aqui, e o TCC, a sua faculdade pode escolher também uma monografia ou um artigo científico para você fazer. Até isso, né, Prof. Fran? A gente já começa desde o início da faculdade, no final, a gente já desenvolve essa capacidade para fazer um TCC tranquilamente. Então, você só tem benefícios, vai logo fazer, nem pense, vai logo e faz. Sabe que tem alguns professores que cobram artigo científico em vez de provas. Então, tem uma aluna minha da última turma, Ana, que ela falou assim: prof, eu estava na dúvida em fazer ou não um treinamento, porque eu estou no terceiro semestre, eu ia deixar mais para frente. Aí ela resolveu fazer. E aí, no último dia que a gente teve aula ao vivo, ela falou: professora, o professor pediu um artigo. E, sinceramente, eu estou tendo metodologia, e na aula de metodologia ninguém falou nada sobre isso. Eu só vou conseguir fazer esse trabalho, esse artigo, esse trabalho que o professor pediu, porque eu fiz o treinamento. Eu estou muito feliz, porque eu estava na dúvida, resolvi fazer, resolvi investir em mim mesma, e hoje eu estou muito realizada porque eu vou ter um direcionamento. E a Laisla, que também é uma aluna da UFES, que ela está um pouco mais adiantada, ela me falou a mesma coisa. Eu sabia que eu tinha que fazer artigo na faculdade, eu não sabia quando, só que no primeiro semestre ela teve que fazer 2 artigos científicos. E ela disse: se eu não tivesse feito treinamento, eu não sei o que eu faria. E a real é essa, gente. É muito provável que vocês tenham ao longo da faculdade que fazer trabalho. Alguns vocês vão fazer porque vocês querem crescer, como o Gabriel está falando, mas alguns não vai ter como fugir. E o TCC é um tipo de trabalho científico. Então, se tu não souber fazer um artigo, tu não sabe fazer um TCC e vice-versa. Os dois são muito similares. Aqui o Maikuma perguntou se pode fazer no 4º ou 5º ou tem que fazer no 2º. Tu faz quando tu quiser. A gente pode começar a fazer a partir de quando a gente quiser, na verdade. O Gabriel fez antes da faculdade. Mas tu pode fazer antes, tu pode fazer em qualquer semestre e tu pode fazer até depois de formado. Nunca é tarde, mas quanto antes a gente começar, melhor. Quanto antes a gente começar, mais facilidade tu vai ter. Então, olha o Gabriel, agora quando ele for ter mais experiência na faculdade dele, a pesquisa é algo que ele vai conseguir levar tranquilamente, porque ele já sabe como funciona. Ele vai fazer o estágio, ele vai fazer o intercâmbio, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo,
mas ele já iniciou na pesquisa. Ele já pode ir pesquisando e fazendo um trabalho por mês, por semestre, um trabalho a cada tempo que ele puder. Ele adiantou. Imagina vocês, no último ano, com formatura, com prova da UAB, com 1000 coisas, TCC para fazer e ainda ter que aprender como escrever. É muito mais difícil. O que vocês estão fazendo com o treinamento é comprar tempo. Vocês estão comprando tempo que talvez no futuro vocês não tenham. Então, adiantando agora, quando chega lá na frente, tá tranquilo. É o que vai acontecer com a Carla, com a Laís, com a Janaína, que é o pessoal que tá comentando aqui, que são meus alunos que estão aqui dando apoio pro Gabriel. É isso. É adiantar. É a gente comprar tempo de vida. Aprende o mais cedo possível, já começa, já entra nesse mundo, porque não tem nada para perder. Né, Gabriel? Tem como se arrepender de pesquisar? Não, tem não. Tem não. Definitivamente não tem como. Você vai se arrepender muito se você não fizer. Aí no final você vai sentir o arrependimento aí. Perfeito. Gabriel, então eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu acho ótimo o teu jeito de falar, de brincar, de ser espontâneo. Fico muito feliz de te ter por perto. Até de vez em quando eu solto uns oxi. Oxi não é um tipo de palavra que eu uso, né? Mas tu fala tanto que de vez em quando eu falo oxi. Não é muito meu palavreado, assim. Mas tudo bem. Muito obrigado. Gente, essa live vai ficar salva aí. Então vocês podem compartilhar com aqueles amigos que não estavam ao vivo para eles terem essa percepção também. Gabriel, muito obrigada. Espero que a gente se encontre em próximas lives. Estou muito feliz de ter vocês, de ter tu aqui também hoje. E eu espero que a gente siga a nossa parceria sempre, tá bom? Eu agradeço a Prof. Fran, uma honra sempre estar aqui. Agradeço a Laís, a Carla, aos meus colegas que estão aqui. Vocês são maravilhosos. O Estevam também está aí. Então tá, gente. Muito obrigada. Um beijo e até mais.